trago consequências negativas para essa relação. Isso é muito ruim. Então, eu quero falar com você o seguinte, hoje sobre a admiração. A admiração é um processo muito especial que acontece. Por quê? A admiração é a única coisa capaz de fazer você ter ânimo, de acreditar em você o suficiente para se levantar com entusiasmo todos os dias, se levantar da cama e falar, eu vou conseguir, eu vou realizar. E a única coisa que na sua ausência, ela é capaz de fazer um ser humano tirar a própria vida. Então, ter admiração é extremamente necessário para a saúde do ser humano em qualquer área, não apenas no seu casamento, mas na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida com amigos, relacionamento, qualquer área, você vai ser afetado se você não se admirar. E a admiração tem a ver com o amor próprio, tem a ver como você se enxerga, como você se vê, como você se projeta, como você de fato se vê. Isso determina. E a pessoa que não se admira é aquela pessoa que acha todo mundo muito bonito, acha todo mundo muito legal, muito inteligente, muito realizador, muito conquistador, mas ela mesma não se enxerga poderosa. Ela mesma começa a enxergar defeitos nela. E eu quero falar para você aqui 7 coisas que uma pessoa que não se admira faz. E se você fizer essas coisas, você vai correr um grande perigo de deixar de se admirar e perder o encanto por você mesmo. E isso faz com que você fique vulnerável. Não apenas prejudicada no seu casamento, mas prejudicada em todas as áreas da sua vida, fazendo com que você se torne uma pessoa que se sente inferior. E acaba que as pessoas te colocam como inferior. Ao invés de se enxergar como uma leoa poderosa, maravilhosa, cheirosa, você se enxerga como uma formiga. Não diminuindo as formigas, porque eu admiro muito as formigas, tá? Mas eu quero dizer assim, na proporção do ser humano, porque o ser humano vai lá, pisa numa formiga, coloca um inseticida, tá me incomodando, tira, como se fosse algo insignificante, como se fosse algo que não tem valor. Uma leoa você não tira assim. Pareceu uma leoa aqui em casa, imagina, vai ser um inseticida que está aqui na minha mão, que eu vou borrifar e acabou. A leoa vai embora. Não, leoa dá trabalho. Leoa, ninguém se mete com uma leoa, não. Uma pessoa para se meter com uma leoa vai pensar 2 vezes, está equipada o suficiente para enfrentar uma leoa. Agora, formiga? Formiga não. Formiga eu passo a mão assim, ó, e eu tiro a formiga de mim. Por quê? Porque formiga se tornou insignificante. Como você se vê? Você é uma formiga ou você é uma leoa? Quem você é? Quando você descobre isso, quando você identifica quem você de fato é, as coisas mudam. Você começa a se enxergar de outro jeito e faz com que as pessoas ao seu redor também te valorizem e te enxerguem dessa forma. E aí o seu casamento melhora. Por isso que uma mulher que se admira tem um casamento melhor, porque ela se admira ao ponto de transbordar. E esse transbordar alcança o marido dela, alcança a família dela, alcança os amigos do trabalho, alcança os vizinhos, alcança os familiares, alcança todas as pessoas, porque essa mulher se aprecia. Por isso que não tem como melhorar um casamento primeiro e depois melhorar uma mulher. Primeiro se melhora uma mulher e depois a gente cuida do casamento. Se fosse com o seu marido, a mesma coisa. Primeiro eu melhoro esse marido para depois melhorar esse casamento, porque as pessoas precisam transbordar. Então, quando você melhorar, não é que você melhorou e salvou o seu casamento. Você melhorou ao ponto de influenciar o seu ambiente e promover que as pessoas ao seu redor também queiram melhorar. E quando elas melhoram, os relacionamentos melhoram. E relacionamentos melhoram qualidade de vida. Não é uma questão de estar casada. É uma questão de estar bem casada, viver em paz, viver em harmonia, viver em desejo, viver apaixonada, viver, sabe, com uma ardente paixão, como se estivesse namorando com o seu marido. Quem disse que desejo, que paixão, que, ai, quero ver meu marido, que aquela ansiedade que chegou do trabalho, que, ai, que eu cheguei primeiro, quem chegou primeiro? Isso é para ser vivido no casamento. E você pode viver isso. Você pode ter essa alegria de viver essa paixão, sim, dentro do seu casamento. Mas você primeiro precisa cuidar de você. É como uma pergunta de uma mulher que falou assim, poxa, eu preciso cuidar de mim, preciso salvar meu casamento. Eu falei, amiga, nesse momento, se tivesse uma turbulência de um avião,
Quando tem a turbulência, se você tem um neném no colo, você coloca primeiro no neném, porque ele é vulnerável, precisa se cuidar. Tadinho do neném. Pega a máscara, coloca no neném, tadinho dele. É assim? Coloca a primeira máscara no vovô que está no avião, tadinho dele. É assim? Não. Primeiro a gente coloca a máscara na gente quando a gente está saudável, está equilibrado, está podendo sobreviver. O que a gente faz? Pega e ajuda o outro. Então, primeiro você precisa se cuidar, se admirar, se tornar uma mulher maravilhosa e desse jeito você vai transbordar o suficiente para alcançar toda a sua família, todas as outras pessoas ao seu redor. E é isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que eu falo com você, para que você possa transbordar, transbordar e transbordar. Então, eu quero te falar 7 coisas que você não pode fazer para que você não fracasse na sua própria autoestima, na sua própria admiração, para que você se admire. A primeira coisa que você precisa fazer, eu coloquei aqui para eu não esquecer a ordem, é os seus traumas. Primeira coisa que você não pode deixar cometer esse erro é permitir que os seus traumas eles transbordem ao ponto de sufocar você, de fazer você não enxergar. Caramba, eu tive um trauma no passado, e aí, qual foi o seu trauma? Aí você tem que avaliar. Meu trauma foi porque quando eu era pequena, eu fui abusada. Meu trauma foi porque eu recebi tais palavras, eu fiquei muito traumatizada com aquilo. Fiquei órfã, eu fui criada pela minha avó, minha mãe nunca ligou para mim, meu pai nunca ligou, faltou muito dinheiro, ou tinha muito e a gente tinha que ficar só em creche, só em escola, a gente não tinha afeto, a gente não tinha cuidado, a gente não tinha intimidade dentro de casa, a gente não sabia o que era sentar à mesa. E isso tudo fez você ir crescendo um adulto solitário, uma adulta cada vez mais sozinha, mendigando amor, querendo que as pessoas, ai meu Deus, eu queria um pouquinho de atenção, eu queria um pouquinho de cuidado. E aí se casa esperando que o seu marido supra essa carência, essa lacuna emocional dentro de você. Só que o seu marido não consegue, porque ele não tem condições de fazer isso. Você primeiro precisa fazer isso por você. Então, avaliar que os seus traumas não sufoquem você, não prejudiquem você ao ponto de falar assim, caramba, não dou conta de ter uma vida plena, porque o que eu passei está me sufocando. Eu não consigo ir para frente, eu não consigo viver algo novo. Eu preciso superar tudo isso, eu preciso ir para frente. É isso que uma mulher que se admira faz. Eu me admiro, eu passei por isso, mas eu vou passar essa fase. Eu vou enfrentar cada desafio que for surgindo. O segundo são os rótulos. Os rótulos. Gente, rótulo é uma coisa assim que prejudica, que é super tóxico para uma mulher que quer ter uma admiração, que quer ter uma vida plena e abundante. Se você ficar se preocupando com rótulos, você vai fracassar. Deixa para lá o que os outros têm a dizer a seu respeito. Larga para lá o que falam, o que deixam de dizer, falar sobre você. Se concentre na sua própria vida. Olha só, tem uma semana que eu não consigo me acertar com a manicure para fazer a minha unha. E dentro de casa, não consegui parar para tirar o esmalte, para fazer a live aqui. Eu falei, vou tirar pelo menos esse esmalte. Cadê o algodão? Não tinha algodão. Eu falei, não acredito, as crianças de tanto brincaram, e acabou. E aí, ó, olha como tá. E eu vou deixar de fazer aqui com você porque minha unha tá feia? Não. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou aqui por dentro, eu sei o que eu quero retribuir, o que eu quero transbordar na sua vida hoje. Então não vai ser por causa de uma unha que eu vou deixar de estar aqui. E a mesma coisa com você. O quê? Talvez você tenha deixado de sair por causa de uma roupa que você... eu não tinha uma roupa adequada para tal ambiente. Eu acho que eu não vou. Eu não tenho aquele lugar, eu não tenho... Para de colocar rótulos, não permita que a opinião dos outros interfira no que você faz, no que você é. Você precisa esquecer o rótulo. Já viu uma coisa? Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, se eu estivesse dirigindo sozinha, quando eu comecei a dirigir tendo que carregar as crianças atrás, bem pequenininhos. Porque eu fiquei com um tempão com carteira e não tinha coragem de começar a dirigir. Então, o Pedro, bebezinho, nenenzinho, eu carregando ele com a Rebeca, porque quando ele ficou neném, eu falei, ficou insuportável, eu tinha que dirigir de qualquer jeito. E aí eu lembro que quando eu ia com o Samuel, eu queria de alguma forma mostrar para ele, de forma inconsciente, não era algo planejado, mas eu queria mostrar para ele que eu era uma mulher que estava conseguindo dirigir, que eu sabia. Então, quanto mais eu queria mostrar para ele, mais nervosa eu ficava
e menos eu conseguia meu objetivo. Eu começava a passar em buraco, fazia a curva muito aberta. Começava a cometer erros que eu não cometia quando eu estava sozinha com as crianças. E eu falei, gente, e tem um livro chamado Mindset, e nesse livro fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu percebi, gente, eu tenho um mindset fixo com meu marido que eu quero provar para ele que eu estou conseguindo dirigir. E eu falei, gente, que bobagem. Eu comecei a trabalhar aquilo em mim, porque eu não precisava mais ficar provando para ele que eu sabia dirigir, eu só sabia e pronto. E acabou. Então, talvez você esteja aí preocupada, querendo reafirmar a sua identidade. Você só é, pronto, basta. Não é o que os outros vão dizer a seu respeito, é simplesmente o que você é. É isso que você tem que se concentrar. É nisso que você precisa, é isso que você precisa saber. Eu tenho habilidades. Se os outros vão reconhecer essas habilidades ou não, a questão sou eu, sabe? Sou eu, é uma questão individual, é interna, é de dentro para fora que as coisas acontecem. A terceira coisa, o terceiro erro que não pode acontecer é a reclamação. O negativismo é algo tóxico que atrapalha o seu crescimento, que impede você de crescer e de se tornar uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. Toda vez que você fica reclamando, murmurando, chateado e falando, ai, eu não consigo, ai, eu não sei, a minha vida, ó azar, ó céus, e agora? Toda vez que você faz isso, tem esse tipo de comportamento, você simplesmente não alcança os seus objetivos. É necessário que você tome uma posição otimista da vida, que você pare de reclamar. As nossas palavras trazem a existência. Talvez você fale assim, meu marido enrolando, meus filhos, uma bagunça que eles fazem. Não é verdade? A minha vida, meu emprego, aquele chefe é um saco, ele é muito chato, ele só fala, pede um monte de coisa, mas também não colabora, não tem realizar. Reclama, aquela pessoa negativa, que traz negativismo para o ambiente. Não seja essa pessoa negativa. Não seja essa pessoa negativa. Isso só atrasa a sua vida. A vida é exatamente como a gente enxerga. De que maneira você enxerga a sua vida? De que maneira você se vê? Isso vai determinar se você se admira ou não. Já reparou que não é uma questão de ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro? Que não importa a classe social da pessoa? Porque existem pessoas milionárias, depressivas, em pessoas na miséria, felizes. É uma questão de dentro para fora. É como você se sente, aqui dentro. Como você se vê. Como você se enxerga. Como você se projeta no mundo. Uma pessoa que está sempre se lamuriando, ou uma pessoa que consegue ver graça nas coisas que vão acontecendo, consegue ter gratidão pelas coisas que vão acontecendo ao longo da vida, consegue acordar e perceber que pela sua pequenez, a sua vida pequena, a sua limitação humana não poderia te permitir abrir os olhos. Você tem noção o que é a visão? Nenhuma câmera mais maravilhosa e mais potente do mundo tem o mínimo da tecnologia da nossa capacidade visual. Não tem. Já agradeceu por isso hoje? Já agradeceu pelas coisas que você tem, pelo seu corpo, por você estar conseguindo aqui, estar aqui me escutando, vendo aqui, participando? Tem noção do que é isso? A vida pode não estar tão boa, amiga, mas ela pode melhorar se você fizer algumas coisas. Eu vou falar sobre isso aqui embaixo. Mas perceba que a reclamação, ela te paralisa, ela te prejudica, ela faz você paralisar e não alcançar os seus objetivos. Ela faz você não, eu não vou chegar, por quê? Porque ficou tão pessimista que não alcança. Então, abandona esse comportamento. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é se colocar em segundo plano. Se você se coloca em segundo plano, você acaba se prejudicando. Por quê? Como que eu vou me amar? Como que eu vou cuidar do outro? Como eu vou fazer alguma coisa se eu sou um segundo plano? Aí é aquela mulher que passa o tempo, os filhos crescem, e aí fala assim, você é uma esposa. Esse é o verdadeiro, olha, tem um verdadeiro comportamento de uma esposa clássica, né? Se você participou do desafio, você sabe, a esposa clássica é aquela que repete o padrão familiar.
repete aquele comportamento aprendido e que às vezes nem ela mesma sabe que ela aprendeu aquele padrão, porque não é algo muitas vezes ensinado verbalmente, mas na forma do comportamento, no exemplo. E aí você vai repetindo aquele padrão e vai achando que aquilo ali é o certo. Essa esposa clássica, o que ela faz? Ela repete aquele comportamento e acha que aquilo ali é o certo, é a maneira de se fazer. E ela se perde no meio do caminho, porque ela se coloca em segundo plano. Aí vira aquela mulher que passa o tempo e fica assim, porque eu larguei meu trabalho e fiz tudo por vocês. Ou, quando ela não larga o trabalho, ou eu trabalhei a vida inteira para dar do bom do melhor para vocês, para fazer vocês poderem estudar em uma boa escola, para fazer vocês terem acesso a uma educação, para pagar a comida que vocês comerem, comprar roupa para vocês. E aí, às vezes, algumas falam mal do marido, porque seu pai não fazia nada, porque seu pai não ajudava, e eu que tinha que fazer. E aí cresce aquela geração de filhos dependentes emocionais dos pais, porque carregam uma dívida emocional, porque acham que estão em dívida, que os pais abriram mão da própria vida para cuidar deles, e aí não prosseguem com a própria vida porque eles paralisaram no tempo nessa dependência emocional. Você quer ser essa mulher no futuro? Essa mulher que muitas vezes, a maioria que reclama comigo da sogra, porque minha sogra exige do meu marido fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Mas se você não mudar esse comportamento, a futura sogra vai ser você no futuro. Pois é, triste, né? Pois é, mas é verdade. Se você não mudar esse comportamento, no futuro, quem repete esse comportamento é você. Então, se coloque em primeiro plano. Qual é o primeiro plano? Você tem que fazer uma coisa por você. Aqui no primeiro plano, aqui da minha casa, eu percebi que eu nunca ia conseguir estar no meu primeiro plano se eu não acordasse mais cedo. Então, para que eu possa estar em primeiro plano, eu preciso me sacrificar um pouco mais e acordar cedo. Acordar cedo para fazer devocional, para fazer academia, para tomar meu suco detox, para fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí depois a criançada acorda. Quando dá 8 horas, está todo mundo acordado e eu já fiz toda a minha prioridade. A base, as colunas dos pilares do meu dia já foram estabelecidos. Essa é a minha estratégia. Qual é a sua estratégia? De que maneira você vai fazer para você ser o primeiro plano? Como você vai proceder para que você alcance os seus objetivos e seja prioridade na sua vida? Não adianta todo mundo ser prioridade, todo mundo ter importância para você quando você mesma deixou de ser. E o que vai acontecer quando você não é prioridade? Você se torna uma mulher amarga, uma mulher triste, que vive reclamando, que vive chateada, que vive aborrecida, porque eu queria que fosse desse jeito, mas eu não consegui, porque ninguém cuidou de mim, tá vendo? Eu fiz tudo pelo meu marido, ele não reconhece. Tá vendo? Eu arrumei a casa e ele nem reparou que eu limpei. Eu cortei o cabelo, ele nem reparou que eu cortei. Eu trabalhei o mês inteiro e contribuí nas compras e ele nem dá valor para o quanto eu contribuo. Porque essa mulher se colocou em segundo plano e está colocando as ações dela para suprir a necessidade da família e não primeiro ela. Porque quando ela está no primeiro plano, a ausência de elogio, a ausência de reconhecimento não dói. Incomoda, mas não dói. Entende? Entende a diferença de você usar um sapato apertado e criar uma bolha e que machuca, e que aí você tem que fazer curativo, e aí tem que passar uma pomada, de um sapato que incomoda, que não é muito confortável, mas você consegue andar e que não te machuca, que não te fere? Essa é a diferença de uma mulher que se coloca em primeiro plano e de uma mulher que se coloca em segundo plano. A mulher que se coloca em primeiro plano, quando ela não é reconhecida, é como um sapato que ficou apertado. Mas uma mulher que se coloca em segundo plano e quer fazer tudo para agradar os outros, ela é como um sapato que criou bolha e que fica ferida e chora e fica magoada porque não tem suas necessidades atendidas. Compreende? Isso faz toda a diferença na sua vida se você entender isso e transformar essas atitudes para alcançar os seus objetivos. E aí, em sexto lugar, eu quero falar que o erro cometido é a preguiça. Eu sei que nenhuma mulher gosta de admitir que tem preguiça, mas de vez em quando a preguiça bate na nossa vida. E não é preguiça, uma mulher preguiçosa, não é disso. Preguiça porque às vezes você fica cansada, sobrecarregada.
chateada porque tem muita coisa para fazer. Sabe quando você acorda e parece que já está atrasada? Já perdeu tempo, já... Ai, dormi demais. Então, tem que largar algumas coisas que fazem você perder tempo. A preguiça aqui também representa coisas que te fazem perder tempo. O que te faz perder tempo? É uma série? É assistir um filme? Talvez é ficar ligando para uma amiga? Ou talvez seja rede social? Ou e falar com a vizinha, falar com uma amiga, gastar tempo talvez em algum dia da semana onde vocês gostam de se encontrar com alguns amigos que você sabe que poderia reduzir aquele tempo para vocês estarem em conexão um com o outro. Esse comportamento é um comportamento que as pessoas não gostam de admitir que tem, mas que ele é extremamente prejudicial. Uma mulher que se admira, ela sabe administrar o tempo. Ela sabe fazer lista de planejamento. Ela sabe organizar assim, o que é prioridade no meu dia. A prioridade no meu dia, eu tenho uma prioridade. O que é minha prioridade de hoje? Realizar, sei lá, fazer a matrícula na escola das crianças, na minha cabeça, que eu tenho que fazer também. Fazer a matrícula na escola das crianças. Essa é a minha prioridade do dia. Então, eu posso abrir mão de quê? Eu posso abrir mão de visitar fulano de tal que eu tinha me comprometido. Então, vou abrir mão daquilo ali porque eu tenho prioridade. Prioridade na nossa vida é o que determina onde vamos chegar. Pessoas bem-sucedidas, que se admiram, que se apreciam, elas sabem administrar o tempo e não morrem na preguiça. Se eu não conseguir fazer. Eu não vou fazer. Não. Elas sabem administrar o tempo. E isso faz uma diferença gigante na vida delas. E, em último lugar, um erro que não pode ser cometido é não ter uma definição de propósito. Uma mulher que sabe onde ela quer chegar, que sabe o que quer fazer, ela tem definição de propósito. Ela sabe aonde vai chegar. Quando você quer chegar a um lugar que precisa, é como se você estivesse agora lá embaixo no vale. E aí você não sabe muito bem onde você tem que chegar, porque afinal de contas, você está lá embaixo no vale, você só quer sair dali, você só quer sair dali, você só quer sair dali. E você acha que o caminho é determinado. Mas quando você sobe a montanha e olha o horizonte, você tem uma clareza de onde você tem que chegar. Então, dentro dessa clareza, é isso que eu quero fazer com você hoje aqui. Sobe o monte comigo. Estou te pegando pela mão e subindo com você um monte. Só que eu subi um monte, é assim, eu fiz uma trilha há um tempo atrás, com as crianças, inclusive, e eu lembro que era 1h30 de trilha. Aí, quando chegou lá em cima, na trilha, e eu estava refletindo o seguinte, a gente estava se apoiando, a gente era um grupo de apoio. E aí a gente dividiu o peso nas mochilas, entre eu e Samuel, para a gente poder conseguir se equilibrar, e dividir o peso. Dava um pouquinho, às vezes, de colo para o Pedro, outro pegava outra hora, para que a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo. Nós tínhamos um roteiro. E é isso que eu quero fazer com você. Pegar você aqui pela mão e a gente vai subir a trilha juntos até chegar no topo da montanha. E lá de cima, você vai conseguir olhar o horizonte e observar onde você quer chegar. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua missão de vida? Quando você tem clareza disso, seu casamento melhora, minha amiga. Uma esposa clássica é aquela que é levada. Que ela é levada. Mas a mulher não é levada pelo marido? Sim, os dois são um casal, que eles trabalham em equipe. E não uma mulher bobona que não sabe nada, que não sabe onde vai chegar, que não sabe o que vai querer. Eu vou para onde que eu vou? A mulher de Provérbios 31, que é a mulher mais maravilhosa de todas, né, que é o nosso exemplo, é a nossa inspiração. Se você não tem inspiração de uma mulher maravilhosa, se inspira nela. Provérbios 31 é um livro de sabedoria. E você vai perceber qual é a personificação de uma mulher poderosa. É aquela mulher ali. E aquela mulher, ela tinha uma definição de propósito. Ela sabia onde ela queria chegar. Ela tinha metas e objetivos e toda a sua família era alcançada. Então, se você quer que a sua família seja alcançada, você precisa ser a personificação dessa mulher maravilhosa, dessa mulher poderosa. E não mais, não sei o que eu vou fazer, não sei onde eu quero chegar, meu Deus. Não, isso não combina com você. Esse comportamento assim de vítima não combina com você que está aqui comigo. Vítimas não combinam aqui.
Porque vítimas nunca melhoram. Vítimas são sempre vítimas. Mas pessoas que têm autorresponsabilidade, que assumem a sua parcela de responsabilidade, elas sim conseguem chegar nos seus objetivos. Então, lá de cima da montanha, você tem que olhar e definir qual é o meu propósito. Quando eu casei com meu marido, onde a gente queria chegar? Quais eram os nossos objetivos? Dessa forma, fica muito mais fácil de você dar a mão para o seu marido e falar, meu bem, é isso mesmo que a gente tem que fazer, é por aqui, é por ali. E você e ele formam essa equipe. Sabe quando você tem um rally e aí tem um navegador? É como se você estivesse ali com ele, um dirige, outro é o navegador, e vocês vão descobrindo o caminho juntos. Mas se vocês não têm esse mapa, se você não se torna aquela navegadora expert e que é capaz de chegar no objetivo, esse casamento morre. É necessário que o homem e a mulher executem seu papel. Mas quando um está ferido, naturalmente o outro fica ferido. Naturalmente o outro fica desanimado. E é isso que você vai fazer. Você vai ficar tão animada ao ponto de você transbordar e falar assim, eu vou alcançar meu casamento, eu vou alcançar meu trabalho, as pessoas por onde eu passar, elas vão ser alcançadas pela mulher que eu sou. E aí você vai transformando, vai transformando, vai transformando. Não é um peso. Não quero que você se sinta sobrecarregado com uma obrigação com isso. Eu quero que você primeiro olhe para você, para dentro de você. E quando isso acontece, você transborda. E eu quero te contar 4 coisas que se você faz essas coisas, as coisas melhoram aí dentro, tá? Olha só. A primeira coisa é ter empatia. Empatia, ela é a alma da vida. Ter empatia pelas pessoas. Ter empatia pela vida. Se você está aqui me escutando, significa que você criou empatia por mim. De alguma forma, você acha que eu posso te ajudar, que eu posso colaborar com você. De alguma forma, você já assistiu os stories de alguma forma, você fala assim, não, conheço a história dela, eu acho que tem a ver comigo, acho que a gente criou um vínculo, acho que de alguma forma eu vejo pela internet, mas a gente está junto. Por quê? Criou uma empatia. Criou-se uma empatia. E é isso que eu estou querendo dizer, que você precisa criar pelo seu marido. Você precisa criar uma empatia por ele. Uma empatia pela história dele. Descubra a história do seu marido. E antes de conhecer a história do seu marido, descubra a sua história. Converse com seus pais. Converse com a sua mãe, com seu pai. E descubra lá quais foram os podres da família. Geralmente, a geração anterior gosta de omitir os podres. Gostam de falar só as coisas boas. E aí, quando eles fazem isso, o que acontece? Eles te deixam vulnerável a cometer erros. Então, eu quero que você volte lá, assim que você for na casa da sua mãe, não para falar da sua vida, mas para falar, ela falar do passado, da vida dela, das dificuldades que foram passadas, dos casamentos da sua avó, da sua bisavó, como foi. Porque através disso, você consegue descobrir muita coisa e resolver o presente. Começa a perceber, opa, esse comportamento não me pertence. Isso aqui era da minha bisavó. Aí quando você tiver uma outra fala, opa, isso aqui era da minha avó, isso aqui era da minha tia. E vai começar a perceber que muitos erros cometidos não pertencem a você, mas pertencem aos seus antepassados, que não tem nada a ver com você, que não te representam. E dessa forma, você vai deixar de ser aquela coxa de retalho, que é um pedacinho de cada um, que aí fala assim, ah, essa menina, porque quando você era pequena, falavam assim, que eram os rótulos do erro, lembra? E aí que eles falam pra você, ah, essa menina aqui, ó, tem a boca do mamãe, tem o nariz do vovô, tem o ouvido do não sei quem, tem o cabelo de fulano, tem... Você é você. Você pode ter traços genéticos aí, né, de uma herança familiar, mas você é uma nova criatura que tem uma identidade pessoal, única, intransferível. Você pode sim ter traços familiares, mas no seu comportamento você precisa aprender a desenvolver o seu próprio roteiro. Então, nada melhor que a empatia. Por quê? Porque se você tem mágoa, porque existem 2 extremos. Extremos são sempre ruins, tá? O objetivo é sempre ter um equilíbrio. Tem o extremo de achar que a sua família foi toda errada, que você não tem nada para pegar deles, que você não quer nem ver a cara deles. E tem o outro extremo de achar que a sua família é a melhor família de todas, que é aquela família perfeita e maravilhosa. E aí, quando você fica nesse extremo, o que acontece? Você não cria o seu próprio roteiro, sua própria identidade, fica ali perdida no meio do caminho. E o que acontece? Você não cria sua identidade. Você fica parada, paralisada.
paralisada. Seja para ir para um extremo de grudar, seja para ir para um extremo de desgrudar. O importante é você estar no meio, reconhecer que a sua família teve muitas qualidades, mas também teve defeitos. Então, descubra quais foram as histórias da sua família. E aí você vai descobrir também as histórias do seu marido, lá com a família dele. Desse jeito, você vai conseguir ter empatia também pela história dele. E juntos vão conseguir formar um casal forte, um casal determinado, um casal maravilhoso. Isso tudo com empatia, compaixão. E o perdão só acontece quando a empatia chega. O perdão acontece à medida que a empatia bate na sua porta. Se a sua empatia não tiver trabalhada pelo seu marido, as coisas não vão acontecer. É necessário que você desenvolva isso pelo seu marido, por você, pela sua história. Tá bem? E eu quero também colocar aqui para você a segunda coisa que ajuda você a melhorar o seu casamento, que é a alegria. A alegria. A alegria é sempre muito bom. E a alegria ela é desenvolvida com algumas coisas. A alegria você precisa estar em um ambiente. Você já reparou que nessas coisas assim de comédia, eles sempre colocam o pessoal rindo atrás? Todo mundo rindo. Você começa, seu bocejar. Você quer bocejar também, não é verdade? Por quê? Porque somos pessoas que somos influenciados pelo nosso mundo externo. Quando as pessoas do lado de fora começam a nos influenciar com os sentimentos que elas têm. Então, desenvolva alegria. E se você convive num ambiente muito triste, muito amargurado, o pessoal, todo mundo reclamando de tudo, se afaste. Procure um lugar que você crie empatia e alegria. Você vai se afastando de forma diplomaticamente correta, de forma educada. Tem aquela amiga que é sempre muito triste, muito amargurada, que nunca quer melhorar, que nunca quer recuperar, que sempre fala um monte de coisa ruim a seu respeito, a respeito do seu casamento, sempre dizendo que não vai dar certo, sempre dizendo que não vai funcionar, por que você está nisso? E você já tentou, a pessoa não quer melhorar, é uma amiga e o que você vai fazer? De forma muito educada, sincera, você vai, se afastando aos poucos, porque você precisa se conectar com pessoas que te ajudem a melhorar. Nós somos o extrato das pessoas que nós convivemos. E com quem você convive? Quem é que convive com você? Quem é que diz alguma coisa a seu respeito? Aí é aquela amiga que fala assim, larga esse marido não dá em nada, esse cara nem vale a pena para você. Será que é essa amiga que você tem que andar? Será que ela realmente está falando isso de coração? Você sabe que está por dentro? Se eu falar uma coisa para você, crítica, pessoas críticas, não fique perdendo seu tempo com críticos. Para que perder tempo com críticos? Se a pessoa já é crítica e já tem uma opinião formada, ela não vai mudar. Você tem que perder tempo, sim, gastar seu tempo, investir seu tempo com pessoas que são realizadoras. Que a gente entra no nosso segundo tópico, que é exatamente isso, que é o realizar. Não é o procrastinar, mas as pessoas que realizam. Pessoas realizadoras. É isso que você tem que investir o seu tempo, em realizar. E não ficar dando desculpa, porque estou preocupado, porque fulano falou isso de mim, porque eu não sei se estou legal, porque eu não sei o que aconteceu. Foca em realizar. Foca em se conectar com quem está realizando, quem está fazendo, ao invés de ficar parado. Ao invés de ficar, por quê? Por que as pessoas criticam? Porque elas só podem dar aquilo que elas têm dentro de si. Elas só transbordam aquilo que elas têm. Aí você vê uma pessoa muito amarga, que vê defeito em tudo, que critica, que fala, que não sei o quê. Por quê? Porque dentro dela está podre. Então você não tem como jorrar água doce de uma fonte amarga. Você vai precisar trocar a fonte, amiga. Onde você está buscando. Troca a fonte. Troca essa fonte onde você busca a água. E aí, se você está lá no seu casamento e fica se conectando com gente amarga, amarga o teu casamento. Olha, eu vou te falar uma coisa, até música, tá? Até filme. Tenha cuidado com o que você escuta na sua casa. Que tipo de música? Quem tá cantando essa música? É fulano de tal, que já fez isso e isso. Cara, será que vale a pena isso? Existe uma influência sobre aquilo que a gente está escutando. Se conecta com coisas que te animam, que te alegram. Adoro escutar música animada, que me deixa pra frente. Vambora, Vanessa. É isso. Aí
fica escutando umas músicas de umas pessoas assim, nada a ver com nada. Aí você pode falar, mas é o meu marido que quer, que ele tá assistindo, tá ouvindo lá. Tá bom, ok, mas quando você tiver a oportunidade, sem colocar para provocar, sem colocar aquele som alto que enjoa, mas uma música que você sabe que é do estilo que agrada e que te agrada também. E assim vocês alcançam um meio termo, o equilíbrio. Casamento é formado por duas pessoas equilibradas. Quando tem desequilíbrio, sempre é desajuste. Sempre é ruim. É necessário ajustar para que os objetivos sejam alcançados. Então ajusta, ajusta, ajusta. E ajusta também o que está acontecendo dentro de você, para que melhore cada vez mais. A quarta coisa, e mais importante de todas, que é o amor. Se você não amar, não tem como se admirar. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, dizia o mandamento. Diz o mandamento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama primeiro, não tem como você amar o próximo. Se você não se amar, você não consegue amar o seu marido. Você vai ser aquela esposa clássica que fica atrás dele com ciúme, ardendo em ciúme, insegura, sem saber onde vai chegar, achando que qualquer mulher que chegar vai levar teu marido, achando que qualquer coisa é porque ele não quer nada com você. Seu marido é seu marido, mas você precisa se amar primeiro. Você precisa se cuidar, porque quando você se amar, vai ficar mais fácil amá-lo. Ao invés de você ter aquele comportamento que abre mão da vida, abre mão de tudo para ter aquele casamento assim, só que o casamento é uma bosta. Por quê? Porque você não se ama, você não se valoriza, você não se preserva, você não se cuida. E aí, seu marido não tá lá muito assim, te admirando, te desejando, não tem aquele tesão assim por você, e você começa a ficar, ai meu Deus. Então se ame, amiga, primeiro. Se ame. Eu sei que existem alguns agravantes que eu não entrei nessa aula aqui, que é sobre a traição, sobre quando tem pornografia, porque isso influencia nos resultados do casamento e até isso influencia diretamente no resultado de uma mulher, porque uma mulher que o marido usa conteúdo pornográfico, ele fica às vezes querendo fazer de você uma atriz pornô e só sente prazer na pornografia. Então, conversa com ele, ajusta com ele. Meu bem, o que está acontecendo? Você está vendo pornografia? Olha, eu aprendi que isso é um vício, que isso é uma compulsão, que isso faz mal pra gente, faz mal pra você, faz mal pra nossa relação. Você está disposto a parar, está disposto a mudar a nossa história? Eu estou com você nessa. Você está com ele o suficiente para perdoá-lo e ajudá-lo nesse momento e ele estiver disposto a mudar de comportamento para vocês alcançarem esse objetivo, porque precisa partir também de uma mudança, de uma decisão dele mudar esse comportamento. Mas, gente, olha, nunca se esqueça, não é o que a gente fala, mas como a gente fala. Como você fala pode mudar muita coisa, pode trazer resultados muito benéficos para o seu relacionamento. Então, como você está falando? É necessário ajustar isso para que os resultados aconteçam. Não seja uma mulher mimizenta que fica sempre jogando a culpa para o outro, fica sempre, não, mas a culpa é dele também. É claro que é a responsabilidade, tira essa palavra culpa. Claro que a responsabilidade também é do cara. Claro que quando seu casamento tá ruim, tá uma bosta, a responsabilidade também é dele. Mas aprenda a reconhecer aquilo que você precisa melhorar. Aprenda a reconhecer. Tem gente que fica assim, ah, mas eu fiz algo de errado, mas eu tenho só 30%, 70% é dele. Casamento é 2-2. Se nós dois estivéssemos num caiaque, um barco a remo, e aí a gente tá remando, tá? Beleza. Se eu tô remando errado, eu errei minha parcela, eu tenho 50% daquele caiaque, e meu marido tem 50%. 50-50. E a gente precisa se ajustar, porque não adianta só eu fazer o meu remo, ele tem que fazer o dele, mas a gente tem que combinar a direção. Por isso que casamento é combinado, é contrato. Como que a gente vai fazer, meu bem? Qual é o nosso combinado? Por isso que na mentoria, sempre para finalizar, tem que ter combinado, tem que ter contrato. Como que a gente vai fazer? Combinar cada ponto, comunicação, visita nos pais, datas comemorativas, cada ponto. Por quê? Porque sem combinado, as coisas se embolam. É necessário saber o que eu vou fazer. Um exemplo, se os dois têm a responsabilidade da comida, se vocês não determinarem qual é o dia de quem,
vai ter dia que os dois vão fazer comida, vai ter dia que não vai ter comida para comer, e a vida vai virar uma bagunça. Se nas contas vocês têm lá a conta ali para pagar, se vocês não combinarem o que pode comprar, o que não pode, vocês vão ou extrapolar o dinheiro que vocês ganham e não vai dar para pagar as contas, porque compraram mais do que deveriam, ou vocês vão gastar muito menos e vão acabar não se divertindo porque não fizeram as contas. A vida, ela é feita de combinados. Esse mundo dos adultos, porque o mundo do casamento é o mundo dos adultos. E não... Ah, o áudio não tá legal? Ah, vou tirar. Mãe. Vê se melhorou. Me avisa aqui no YouTube se melhorou o áudio agora. Me dá um feedback, por favor. No mundo dos adultos, as pessoas se responsabilizam. No mundo das crianças, que ficam assim, tia, meu amigo me empurrou, meu amigo fez isso comigo, meu amigo falou isso. Esse é o mundo das crianças. Mas o mundo dos adultos, aqui o jogo vale, é para valer. E nesse jogo para valer, a gente assume responsabilidade. A gente fala o que tem que falar. A gente diz o que tem que dizer. Ah, que bom que melhorou. E aí, você precisa crescer o suficiente para assumir as suas responsabilidades e deixar de ser menina. E deixar que o seu marido cresça também. Deixar de ser mãe do seu marido. Muitas vezes nós mulheres temos um instinto materno muito forte e a gente acaba às vezes querendo ser mãe. E aí é aquele discurso das mulheres que falam assim, mas o meu marido não está me ajudando na tarefa de casa. Até a fala dela já demonstra que ele é o filho dela, porque o marido não ajuda em casa. Marido, ele é companheiro de jornada. Marido trabalha também. Trabalha. Por muito tempo também meu marido achava que me ajudava em casa. Mas ele descobriu que não. E aí, ainda mais nessa pandemia, que ainda que me ajudava, enfim, o negócio de coronavírus não pôde mais vir. E aí, o que acontece? Vamos trabalhar, amor. Vamos fazer as coisas juntos. Vamos ter que colocar a mão na massa para que a nossa vida aconteça. Então, no mundo dos adultos, marido e mulher formam um time e são responsáveis pelas coisas que acontecem, pelo fracasso e pelo sucesso da relação. Se você quer ter sucesso no seu casamento, assuma as suas responsabilidades. Larga a cadeira de vítima. Lá na época da vovó, a vovó sentava na cadeira de vítima. Ela era pobre coitada, que muitas vezes se casava com um homem ruim, um homem que às vezes metido com bebida, com mulher, que chegava em casa e ela era sempre tadinha da vovó, foi tão traída. E aí cresceram com esse estigma e foram passando de geração para geração e chegou, meu amor, a gente está no século XXI, acabou esse rótulo de mulher coitadinha, de mulher... Hoje em dia não tem mais isso não. Na época de Jesus, ele acabou com os rótulos das mulheres. Ele deu voz para as mulheres. Quando ele fala assim para a mulher do fluxo de sangue, se você nunca ouviu essa história, tem uma história de uma mulher que tinha um sangramento por 12 anos. E ela sangrava e não conseguia cura com nenhum médico. E quando ela vai falar com Jesus, naquela época, o homem não podia falar com mulher em público. E ele coloca aquela mulher à prova para ela vencer o medo dela. E quando ela toca nas vestes dele, ela é curada. E quando ele olha assim e fala assim, alguém me tocou. Todo mundo tinha tocado nele. Todo mundo tinha tentado alguma coisa com ele. Mas ela toca nas vestes de Jesus. E é curada instantaneamente. E quando ele fala para ela, mulher não, ele fala assim, alguém me tocou, porque ele queria que ela assumisse a responsabilidade. E ela não ficou no mundo das crianças, ela ficou no mundo dos adultos. Ela assumiu a responsabilidade dela. E na hora que ela assume a responsabilidade dela, o que acontece? Ela é curada emocionalmente. Publicamente, Jesus declara que ela era uma mulher curada. Ninguém ia acreditar mais nela, 12 anos com uma doença, ninguém ia acreditar nela. E Jesus dá uma cura social para ela. E ela participa do mundo dos adultos. Ela passa a viver no mundo dos adultos. E com isso, ele deu voz para as mulheres há 2000 anos atrás. E você agora está achando que não tem voz? Está achando que não pode falar, que não pode se posicionar, que quer se fazer de coitadinha? Não se faça de coitadinha. Não se faça de coitadinha. Eu sei o que é se fazer de coitadinha. Já me fiz de coitadinha. A gente não é coitadinha, não. Somos mulheres que podemos alcançar nossos objetivos. Mas a nossa atitude, a nossa postura vai dizer sobre os nossos resultados. Então, se você quer resultados positivos, mude o seu comportamento. Alcance
os seus objetivos através de quem você é e de como você faz. Eu vou fazer o seguinte agora. Terminei essa parte. É assim que você vai alcançar os objetivos do seu casamento. É assim que você vai se tornar uma mulher poderosa, uma mulher maravilhosa, uma mulher que se admira e que assim você jorra no seu casamento todo esse aprendizado que você tem, de quem você é. Eu vou liberar para vocês fazerem perguntas. Se você está aqui no YouTube, pode fazer aqui no chat. Eu vou abrir um pouquinho também aqui no Instagram, se você quiser fazer alguma pergunta. Estou aqui para isso, falar alguma coisa. Se você agora, ó, se você já se admira, coloca para mim aí, hashtag estou me admirando e eu quero fazer uma tarefa com vocês, tá? Uma tarefa aqui bem rápida. Gostaria que você, se você tiver um espelho na sua casa aí, perto de você, pega um espelho. Pega um espelho. Se você tá pelo computador aqui e tá com o celular na mão, pode ser a câmera do telefone mesmo. E aí você vai se olhar. Eu quero que você se olhe no espelho. Pegue e se olhe. Se olha no espelho. Se admira. Quando você se olha no espelho, eu vou me olhar na câmera. Aqui. Quando você se olha no espelho, quando você está se olhando, você esquece a parte que você acha assim, que não é seu ponto forte. Olha para a parte que você acha mais bonita do seu rosto. Qual é a parte mais bonita do seu rosto? Qual é a parte que você fala assim, é meu ponto forte no meu rosto, é essa parte aqui. Essa aqui que é a minha parte favorita. Esse aqui que é o meu ponto forte. É aqui que eu sou mais bonita. Coloca aqui para mim nos comentários. Qual é a sua melhor parte? Qual é o seu ponto forte quando você se olha assim? Quando você se olha, você fala assim, cara, eu acho que essa parte aqui é a mais bonita. Ela é a mais diferente assim. Eu posso não ser tão bonita nessa área aqui, mas nessa aqui eu sou... Tá difícil me bater. Qual é a parte? Conta aqui pra mim. Tem vergonha não? É assim mesmo. É assim mesmo. É hora de... Ó, vou tomar até meu suco aqui. Vou quente já. É isso. Sabe por que eu tô pedindo pra você fazer isso? Porque a gente precisa começar a olhar para aquilo que tem de bom. A gente não precisa ter todos os selos que a sociedade diz que é bonito, que a sociedade diz que é o melhor, que a sociedade diz que é incrível. Gostei, meu rosto todo. Muito bom. Mas, de um modo geral, talvez tenha alguma coisa que te chame a atenção. Seu sorriso, legal, Denise, muito bem. É isso que é pra gente fazer. Olha nos seus olhos, sente o meu rosto. Eu não consigo identificar o seu nome nos seus olhos, seu sorriso, sua boca. Exato. O que você vai fazer? A sua admiração, você tem que focar no que você acha que é de melhor. Talvez o seu corpo na praia, você não se admire no corpo inteiro, mas você acha que seu peito é bonito, a sua bunda, a sua perna, talvez a barriga não esteja na melhor performance, mas você tem um braço que você gosta. Qual é a parte mais bonita? Foca nisso. Claro que você tem que cuidar das outras. Isso não é desculpa para você não fazer exercício físico, para você ter uma alimentação equilibrada, se exercitar e se cuidar. Você tem que fazer isso. Mas você precisa focar nas melhores coisas de você mesma. Parar de ficar, ai, fulana é tão bonita, fulana é tão legal, fulana faz isso, fulana faz aquilo. Para de pensar na fulana. Foca na tua vida e perceba o quanto você é bela, quanto você é bonita, quanto você é cheirosa, quanto você tem potencial de melhorar a cada dia, a cada instante. Nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos fazer algo incrível. Então faça. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, não deixa para que outro faça. Faça você. Faça valer a pena a sua vida. Ao invés de ficar sempre, porque o outro é legal, porque o outro faz isso. Você é a melhor criatura que poderia existir. E com toda certeza, você nasceu para resolver um problema que ninguém vai poder resolver. Que eu não vou poder resolver, o Papa não vai resolver, o presidente não vai resolver. Ninguém. Foi você. E a sua família é o seu primeiro campo de batalha. É o seu primeiro lugar de influenciar, de fazer a diferença. Se você quer fazer a diferença em algum lugar, comece na sua casa. Tem gente que quer fazer a diferença no mundo inteiro, né? Mas não faz a diferença na própria casa.
Meus amigos, se a gente não consegue fazer diferença no nosso próprio lar, com as pessoas que a gente mais ama e que teoricamente mais nos amam, como que eu vou fazer diferença lá fora? Se você quer alcançar no seu mundo dos negócios, no seu mundo de como você influencia os outros, na sua filosofia de vida, primeiro a sua casa, primeiro a sua família. Alcance a sua família. Quando você alcança a sua família, tem gente que quer tanto ser admirada, tem mulheres que sofrem tanto por admiração no trabalho, que querem tanto que o chefe reconheça o trabalho, que na igreja as pessoas reconheçam, que na rua os amigos falem, que os vizinhos a elogiem. Não, olha, tão legal. E dentro de casa, seus próprios filhos não te toleram. Teu marido te acha uma chata. E você está focando tanto nos outros, tanto em tentar ajudar todo mundo, que esqueceu de você mesma e que assim perdeu a sua família. Porque as únicas pessoas que de fato te conhecem profundamente são os que moram com você. São a sua família que te conhece. E eles que sabem. Então, de forma ousada, pergunte para o seu marido o que ele pensa de fato de você. E ao invés de ficar com 5 pedras na mão, esteja disposta a ouvir a verdade. E a mudar aquilo que precisa ser mudado. E uma outra dica essa é para você fazer, hein? Assistir um vídeo ou uma foto, ver uma foto sua. Isso revela muita coisa. Ver uma foto, assistir um vídeo, aí você vai falar, não acredito, sou eu essa aqui? E aí você vai começar a ver onde você precisa melhorar. Só caiu a ficha que eu precisava fazer exercício físico quando eu vi uma foto minha. Que eu falei assim, gente, eu preciso fazer exercício, que eu preciso fazer, já era. Chegou minha vez, não tem como, eu posterguei muito isso, agora é a hora. Então você precisa ver fotos suas para você cair na real. Eu falei já que a acne só caiu a ficha para mim depois que eu vi foto minha. Eu falei, nossa, eu preciso cuidar do meu rosto, tá estragado. Então é necessário, é uma tarefa que funciona de verdade. Gente, gostei demais.